8 horas 15 minutos em Campos, de volta com o Folha no Ar, ao vivo aqui pela Folha FM 98,3, ao vivo também em nossas redes sociais, lá no Face, YouTube, Instagram. Daqui a pouco esse programa estará editado em podcast e logo mais tem reprise na Plena TV. Estou conferindo aqui, só olhando as imagens aqui do sistema Senzanet para a gente conferir. Tempo bom, segue aí com sol, né? E céu claro, agora algumas poucas nuvens, mas tempo bom para ter que desligar o ar-condicionado aí e ligar o ventilador. Quem está trabalhando não está tão bom assim não. Para piscina, ou para quem trabalha em rádio, para quem trabalha em banco, fica só no estúdio, né? Nas agências, por exemplo. Enfim. Mas previsão aí preocupante para o fim de semana, principalmente aqui para a região norte, noroeste também, e também lá para a região serrana, com mais cedo a gente falava, até o Aloysio já falava, como uma previsão de um dilúvio, pelo volume de água em um espaço curto de tempo, que provoca aquela... o que pode provocar aquela tragédia, e já tem especialistas falando até em semelhança com a de 2011, e aí a gente fica muito preocupado, e a atenção naturalmente deve ser redobrada, triplicada a partir de agora, principalmente nessas regiões, né, que tem essas encostas. A coisa fica muito mais complicada que para a gente aqui com os nossos habituais alagamentos. São 8 horas e 17 minutos, de volta com Folha no Ar, no oferecimento de Coagro, Proteus, Unimed Campos, Laboratório Plínio Bacelar e Vacina Plínio Bacelar. Campos, então, tem 28 graus agora, esqueci de falar a temperatura, mas está registrado. E no programa de hoje, com o Jorge Gomes Coutinho, cientista político, sociólogo e professor da UF Campos, eu chamo a Aloysio Abreu Barbosa para abrir esse bloco aí, por favor, Aloysio. Jorge, vamos falar um pouco sobre essa polêmica aí da questão foi aberta pela cobrança do Gilberto Gomes, que foi entrevistado aqui na terça-feira, secretário de comunicação do PT, assessor de Lindbergh Faria na Câmara dos Deputados, pré-candidato a vereador também pelo PT. Publicamente, após o anúncio do apoio de Bolsonaro a Flávio Bolsonaro e do PL a Vladimir, o Gilberto publicou uma postagem com um gancho nisso, mas falando que Vladimir não dava o devido crédito a obras, a investimentos federais feitos pelo governo Lula em Campos, né? Pouco tempo depois, alguns dias depois, você questionou isso, eu gerei demanda para você e para outras pessoas, né? Você questionou, dizendo que não era obrigação mesmo Vladimir fazer, porque isso depende do afinamento político que você tem entre o prefeito e o presidente, e que não era nenhum favor, que eram políticas públicas. Eu argo isso, eu e o Nogueira e eu arguimos isso ao Gilberto na terça-feira. Inclusive, dando exemplo, a concordância que a Natália Soares, professora Natália Soares, revelação como candidata prefeita em 2020 de Campos, onde ficou em 5º lugar, mas quase passou Rafael Diniz, prefeito, incumbente, né? E pré-candidata vereadora, ela concordou contigo. E o Gilberto, na terça-feira, arguido por Nogueira e por mim, fez uma distinção entre o que seria obrigatório, que seria verba do SUS, verba para educação, com verbas como o PAC, por exemplo, né? E que o objetivo do PT, ao levantar polêmica, foi conquistado. O Vladimir reconheceu, de fato, ele grava um vídeo na véspera do PAC ser anunciado, com Lindbergh e com Siciliano, duas figuras de proa do PT Fluminense e do governo Lula, né? Onde dá o crédito, e que ele colocou o PT na discussão aqui do município. E, no caso, com reflexo em Brasília, né?
Como é que você vê a questão? Bom, vamos lá. Primeiro, mandar um abraço para o Gilberto, né, já de start. Eu ouvi a entrevista dele, parabenizo, inclusive, os envolvidos, né, você, Luiz, o Nogueira e o próprio Gilberto, né, como entrevistado. Acho que a entrevista foi muito esclarecedora. E primeiro eu vou pontuar da seguinte forma. Que bom que nós tivemos essa polêmica, só para começar, no âmbito da política local, em que, invariavelmente, as polêmicas elas envolvem falar, por exemplo, sobre a vida pessoal das pessoas, ataques pessoais, né, ofender a honra das pessoas, né. Então, você vê uma discussão aí sobre políticas públicas, sobre reconhecimento ou não, é um avanço. Já foi um passo civilizatório substantivo daquilo que nós muitas vezes vemos na discussão pública local de baixa qualidade. Então já é um avanço. Tá? Agora, vamos à discussão propriamente, né? Eu ouvi a fala do Gilberto e eu achei especialmente engenhoso. Eu acho que ele nos colocou numa armadilha semiótica, né? Ele colocou um queijo na ratoeira em que o Vladimir foi lá e mordeu e nós todos fomos atrás. Eu acho que o Gilberto fez essa, entre aspas, essa traquinagem, que é justamente uma técnica de comunicação da política contemporânea mesmo. Né? Olhando agora até porque eu ando formando um grupo de pesquisa na UF sobre democracia e comunicação contemporânea, né? Discutindo fake news, desinformação, comunicação política em rede. O que o Gilberto fez é absolutamente em linha com uma maneira de se comunicar politicamente que é, a despeito, muitas das vezes, do conteúdo, você colocar aquele grupo em evidência. E, nesse sentido, se ele tinha esse objetivo, ele foi altamente bem-sucedido. Está certo, essa perspectiva. Agora, podemos discutir o conteúdo disso. Né? E qual é o ponto? Né? A partir da fala do Gilberto, que eu compreendi o objetivo dele, mas eu não posso me furtar aí, como analista, em reconstruir os fatos, né? Para então levantar alguns pontos críticos, levantar um juízo crítico a respeito. Porque tudo isso começa, e aí eu tive, entre aspas, o trabalho de revisitar o Instagram do prefeito, do Vladimir. Começa com uma turnê que acontece na segunda metade do mês de fevereiro, né, em que o Vladimir ele sai batendo em uma série de gabinetes, no plural, o que inclui, inclusive, uma conversa com o próprio André Siciliano do PT, mas que passou pelo PSD, passou pelo Flávio Bolsonaro, passou por ou seja, é uma tour que foi feita ali. Né? Uma tour, inclusive, em que você nota que não há o fechamento de círculo político que o prefeito tenha caminhado. Ele caminhou em vários círculos. E me parece que foi uma tour de prospecção, né? Tanto de apoios quanto de verbas. E uma tour que foi bem sucedida. Né? Então, no mesmo tempo em que aparece no Instagram o Flávio Bolsonaro e parte do PL, e nós podemos discutir isso posteriormente, também ao mesmo tempo que aparece uma foto justamente de Vladimir Garotin com o André Siciliano. Né? Ou seja, esse diálogo já estava ocorrendo desde a segunda metade de fevereiro, disso pelos fatos que são públicos e notórios a partir, como eu falei, da rede social do prefeito. Né? A partir disso, aí que o Gilberto nos colocou o queijo. Né? Ele disse, olha, tá vendo aqui, olha, o Vladimir, ele vai lá, dialoga com o Partido dos Trabalhadores, né? E nós queremos mais reconhecimento dos programas que chegam em Campos dos Goytacazes. Ele foi lá, esse que era o ponto. Ele falou, olha, o montante de verbas de programas federais que chegam em Campos é do quantum de 1,3 bi, somando os programas federais todos em andamento.
né? Mas aí que está a grande questão. Há, nessa reconstituição dos fatos, uma réplica do Vladimir no próprio perfil do Gilberto. Ele diz: quando ocorrer algo de negociação propriamente política, eu irei dar o crédito, como eu sempre fiz. Agora, os programas que estão em vigência, para além do SUS, para além do IDEB, são programas para o Brasil, né? O que inclui mais médicos, né? Eu vou levantar aqui uma questão que é importante que nós façamos aqui uma lembrança. Quem costumava discriminar negativamente prefeituras de oposição era Jair Bolsonaro. Quem penalizava partidos de oposição, seja em governos de estado ou seja em municípios, era Jair Bolsonaro. O Lula não. Então é por isso que eu retomo o meu argumento, dizendo que programas como Mais Médicos, que são de interesse público e nacional, chegariam em Campos a despeito do Vladimir, ou a despeito do Jefferson, ou a despeito do Elinho Anormal, quem quer que fosse. A questão do PAC, ela só chega até nós, enquanto confirmação, eu acho que no dia 6 de março. Depois dessa tour que foi feita pelo prefeito na segunda metade de fevereiro. Aí sim, aquilo que foi fruto de, sem nenhum demérito, espero que ninguém interprete mal a expressão que eu vou usar, de pires na mão, que foi feito pelo Vladimir, de pedido de verba, aí sim, essa é uma negociação política, que aí todos participam, aparecem, festejam, inclusive Lindbergh Farias, André Siciliano. As verbas do PAC são fruto desse elemento de negociação política mais face a face, mais homem a homem. Agora, os programas federais em vigência são feitos para o Brasil, o que inclui Campos. Então, nesse sentido, o que eu acho? Para poder finalizar, né? E é um ponto também que eu ouvi na fala do Gilberto. Sem dúvida alguma, os programas federais terem sido retomados é mérito do PT no governo federal. E é justamente esse conjunto de programas que tem produzido a melhoria de indicadores de diferentes níveis e áreas no Brasil nesse momento. Né? Algo, inclusive, que o Datafolha pescou. Sem você ter retomada desses programas, muito provavelmente os nossos índices, em uma série de escalas e áreas do Brasil, estariam tão ruins quanto estavam. Então, esses programas serem retomados, sem dúvida alguma, isso implica, sim, reconhecer o mérito do Partido dos Trabalhadores do governo federal. Agora, esses programas são feitos para o país. E você não deve, entre aspas, isso também deixei claro nas minhas intervenções na Folha, você não deve exigir, por exemplo, de um prefeito que ou não é do PT ou não é naturalmente alinhado, que ele vá dar o destaque para programas de rotina do governo federal nesse momento, que uma prefeitura petista faria. Não faz sentido. Agora, aquilo que, como eu falei, reitero, foi produto de negociação política face a face, homem a homem, como é o caso das verbas do PAC, mais especificamente, e não de programas de rotina implementadas, sim, pelo governo federal, né? Isso já é outra discussão e o Vladimir deu o reconhecimento público. Agora, eu acho, como eu falei, com tudo isso, é uma discussão muito melhor publicamente do que o conjunto de ofensas que nós estávamos vendo na discussão sobre as famílias litigantes, as oligarquias locais. Né? Nesse sentido, aí podemos dizer mérito do Gilberto. Né? E ele conseguiu, sim, colocar o Partido dos Trabalhadores em evidência. Agora, a questão que aí eu acho que é uma preocupação minha, enquanto cientista político, que tem uma preocupação especial com a comunicação nesse momento, é se nesses termos nós vamos tão bem. Se nós vamos precisar usar, consigo compreender perfeitamente, sou bom leitor de Maquiavel, né? Usar armadilhas semióticas eu acho que está valendo. Mas agora a questão é, será que é suficiente nesse trabalho que nós temos de fazer, da recuperação da discussão da opinião pública no âmbito nacional? Eu acho que às vezes ainda é pouco. Ainda acho que é pouco. Pois bem. Meu caro Jorge, virando um pouco aí a página e mudando o assunto, e parafraseando o Aloysio, que traz aí sempre à memória o Capi, vamos trazer para o nosso canavial aí o seu conhecimento e o seu entendimento sobre essa projeção
das eleições a prefeito e vereador. Como base de informação, talvez até para se é que é possível falar assim, te ajudar ou não, mas pelo menos para colocar o ouvinte também atento aqui, nós temos 3 pesquisas, não tão recentes, já, né, mais batidas, mas também trazido aqui para Aloysio. Em breve teremos outras pesquisas e há a probabilidade de grandes institutos, né, também fazerem a pesquisa em campos esses próximos meses aí, a gente seguramente vai trazer aqui. A gente tem três pesquisas, GPP, né, a Iguape e tem a Prefab Futuri, que aí vale a pena destacar aqui sobre essa Prefab que tem um questionamento a ser feito. Por quê? Porque ela usou um universo de campistas diferente do IBGE. Ela aumentou aí o percentual de eleitores de 0 a 2 salários mínimos e também os evangélicos, que teoricamente são mais favoráveis aos garotinhos, né? Então é preciso se fazer essa ressalva. Então vamos lá. E nessas 3 pesquisas, o Vladimir aparece na GPP, por exemplo, com todas elas com mais da metade dos votos, o que lhe daria o primeiro turno. 50,4% na GPP, na Iguape, o Vladimir aparece com 55,4% e na Prefab Futuro, sobre a ressalva que fizemos, ele já aparece com 66,8%. Acho que cabe sobre essa questão de adversários e de todos os nomes colocados aqui, entre Jefferson, Carla e Elinho do PT, a Madeleine, né, Deichmann, que hoje também é lançada pelo grupo dos Bacelar na semana passada, o Alexandre Buchaú, o Clodomir Crespo, além de Caio Viana, que pode também vir, Magal e Poubel, desses candidatos todos que são pré-candidatos aí à Prefeitura de Campos. Como que você avalia esse cenário? E eu só gostaria de colocar uma questão, porque a disputa hoje nem questão de só ganhar a eleição, a estratégia de levar pro segundo turno. Nogueira, sim. Me permite? Por favor. Sérgio Mendes também. Ah, muito obrigado. Eu fiquei na impressão de um nome faltando aqui ou alguma coisa, mas obrigado, Luiz. E desculpa o Sérgio Mendes, é só uma questão de falha de memória mesmo e de anotação. Mas agora, colocado tudo isso, eu gostaria de saber de você, essa estratégia de todos eles é levar para o segundo turno. Uma delas é isso, de pulverizar os votos, como o próprio grupo dos Bacelar. Eu gostaria que você avaliasse isso, mas sobretudo uma outra questão que eu gostaria de trazer aqui. O Vladimir parece que ele surfa muito bem em todas as crises. Eu reparei aqui uma vez a filhinha dele falando que não gostava do Farol. E ele transformou aquilo num engajamento fantástico, que foi depois hashtag Gabi Guarapari e tal, aquela coisa toda. Alvoroçou aí as redes sociais. Enfim, ele parece que surfa, diferentemente dos pais, que acabavam criando piores crises em cima dessas crises. Como é que você analisa esse fato? E aí, naturalmente, ele mantém a rejeição baixa. Bom, vamos lá. Eu vou começar pelo final, Nogueira. Eu, a despeito de concordar ou discordar do prefeito, eu vou reiterar aquilo que eu já disse em outras ocasiões. E vou sintetizar da seguinte maneira: eu acho que o Vladimir nesse momento, um político profissional, no sentido weberiano, dos mais hábeis em atuação na região. Eu digo, inclusive, que o Vladimir, ele está, nesse momento, eu espero que vocês consigam me compreender bem, eu espero que eu também consiga me explicar de maneira satisfatória. Ele está para além das 3 forças que têm vigência aqui entre nós, que é o lulismo, o bolsonarismo e o garotismo, né? O Vladimir, ele consegue dialogar com os 3 campos
sem ser ortodoxamente pertencente a nenhum deles. Você vê que, por exemplo, ele tem uma independência com relação à maneira de atuação dos pais, embora seja herdeiro do capital político deles, né? Mas ele tem uma atuação independente e autônoma. Ele sabe dialogar com quadros do petismo, né? Algo demonstrado factualmente na conversa que nós tivemos agora sobre o Gilberto, e sabe também dialogar com o bolsonarismo. E, além disso, eu acho que é a melhor performance em termos de comunicação em redes da região. Justamente pegando esses fatos pitorescos que você está indicando, né? A questão, por exemplo, se a filha vai ou não vai para Guarapari, por exemplo, né? Isso tudo está no campo do pitoresco, né? Do familiar, etc., né? Do cara que se diverte comendo na rua, né? Que vai cantar no trio elétrico, né? E etc. São maneiras de que o Vladimir também. Eu não sei se está sendo, se tem propriamente uma assessoria, mas ele também está muito em sintonia com essa maneira de se comunicar, né? E com uma atuação política concreta, como eu falei, que dialoga com diferentes gramáticas. Então, nesse sentido, eu acho que ele é um político ainda jovem, né, que tem uma possibilidade de ascensão aí muito promissora para além da região, né? Então, isso já o tornaria um adversário bastante difícil para quem estiver competindo com ele. E com tudo isso, no geral, ele fez uma gestão, algo que eu sempre lembro, comparativamente com o governo anterior, que foi a experiência do governo Rafael Diniz, em que ele soube manter algumas novidades que vieram do governo Rafael Diniz e ofereceu respostas que o governo Rafael Diniz não foi capaz de dar, desde elementos de discussão propriamente social, de demandas sociais, até passando por recapeamento asfáltico da cidade e todo o restante, né? Então, toda essa conjuntura coloca aí, e as pesquisas indicam isso, o Vladimir como um franco favorito, tudo mais constante. Ou seja, tanto atributos individuais quanto medidas governamentais e o trabalho que ele consegue fazer nos arredores em termos de círculos políticos que ele frequenta, né? Agora, claro que inclusive o Brasil tem das particularidades, né? A gente sempre fala na análise da ciência política contemporânea da vantagem do incumbente, ou seja, aquele cara que quando ele está justamente exercendo o cargo, né, até justamente por ter manuseio da máquina, ele tem mais favoritismo de ser eleito, mais atributos para ser eleito do que quem está competindo fora da máquina, né? Mas no Brasil as eleições municipais elas sacaneiam muitas vezes o incumbente por razões inclusive particulares, né? Ou seja, o incumbente é que ele segue a regra muitas vezes da presidência, mas quando você pega, por exemplo, as eleições locais, os incumbentes em termos municipais eles levam uma rasteira do eleitor. Mas não parece que seja o caso nesse momento do Vladimir. E ele está lidando aí com uma miríade, né, de competidores, né? O PT, por exemplo, com essa possibilidade que depende ainda da discussão da justiça, né, da Carla Machado, que é uma player importante regionalmente, né? Eu acho que dos adversários que estão colocados da listagem aí, em termos de influência, a Carla Machado ela é um nome especialmente importante, mas ela precisa tá para o jogo, né? Aí a discussão do jogo depende, inclusive, de questões judiciais. Agora, todo o restante, neste momento, né, e você vê especialmente no caso da indicação da delegada Madeleine Dickmann, ela é uma indicação dos Bacelar que, dentro da minha perspectiva do cálculo, até porque por reconhecer a atuação
Bacelar e reconhecer, especialmente no Rodrigo Bacelar, pela atuação que ele tem no governo do Estado, de ser um agente que está trabalhando muito, né, que demonstra uma grande ambição política. Eu acho que nenhum de nós aqui vai discordar disso. Eu acho que seria muito pouco provável, se ele reconhecesse chances concretas de ganhar essa eleição, que ele terceirizasse a candidatura do grupo dele e não fosse ali em nome próprio. Né? Eu acho que a indicação de Madeleine Dickmann nesse momento, que é sem dúvida nenhuma, eu acho que uma grande novidade na discussão, ela indica que, de uma maneira incidental, que neste momento o grupo Bacelar diz, olha, a chance de levarmos essa disputa talvez não seja mais elevada, né? Porque eu creio que se tivesse a clareza da chance, da oportunidade, muito provavelmente eles iriam em nome próprio, não terceirizariam a representação na cabeça de chapa da Prefeitura de Campos dos Goytacazes, né? Então eu acho que é nesse momento um pouco por aí. Sobre o Novo, né, você mostra aí uma opção do Novo, né, de construir táticas locais. Isso vale tanto para Campos quanto para São João da Barra, mas isso é no Brasil inteiro. O Novo, você nota uma atuação intencional e profissional de capilarizar o partido, e eles estão corretos. Enquanto partido político, eles estão corretos. Né? A ideia de você ter representações locais, né? Você divulgar a marca, entre aspas, né? Etc., está correto. Agora, todos os restantes, eu espero também que não esteja ferindo suscetibilidades, né? Eu acho que eles vão enriquecer a discussão, pelo menos nesse momento, mas eu ainda reitero que eu acho muito pouco provável, né, que o Vladimir, neste momento, a preço de hoje, né, perca essas eleições. Eu acho que é válido, você nota, inclusive, que o segundo turno que está sendo buscado é quem vai com o Vladimir, né, isso das projeções. Né? Então eu acho que o cenário é um pouco esse, salvo fatos novos. Né? Ou seja, a discussão do eleitor, ainda mais o eleitor municipal, e esse é um ponto também que eu queria frisar, ele vai tomar... O eleitor municipal, de eleições municipais, é aquele eleitor que ele tem mais clareza sobre políticas públicas que o atingem. Entendeu? É aquele cara que está discutindo o direito dele de circulação na cidade. Né? Acho talvez por isso esse esforço, por exemplo, embora tardia, a discussão sobre transporte público nessa cidade é uma discussão que ela é francamente atrasada, ela é insuficiente, e esse esforço nesse momento, né, da busca por recursos, até mesmo do PAC, vultuosos, a poder gerar uma malha de circulação rodoviária de transporte público na cidade, é tardio. Isso demonstra uma falha estrutural, sim, de gestão da prefeitura. Tá? Inclusive, fico pensando, por que não gerar uma saída, por exemplo, de transporte público, de empresa pública, né, numa cidade como Campos, que é a maior em termos de extensão do município. Tá? Porque, ao que parece, a saída propriamente privada não tem resolvido. Né? Não resolve, por exemplo, os irmãos que moram lá no Imbé, que tem um ônibus por dia. É porque, inclusive, a exploração comercial desse tipo de linha não atende, né? Não dá conta, em termos de geração de lucro. Né? Agora, esse eleitor municipal, das eleições municipais, ele está muito pensando nessa vida cotidiana da cidade. Né? E nesse sentido, ele vai tomar suas decisões. E o que foi vivido com o Vladimir, em termos de gestão nesse momento, eu julgo, não obstante as falhas estruturais que eu reconheço, no geral, é exitosa aos olhos desse eleitor. Não obstante, como eu falei, falhas, problemas e críticas,
né, que nós devemos e precisamos fazer. Jorge, a sua analogia, se tem chance por que terceirizar, eu acho que é perfeita. Eu não tenho nenhum reparo a ela, eu só tenho um reforço. E aí, logicamente, se dá por conta de um critério subjetivo que é a paixão pelo futebol. Depois que Messi fez o que fez na última Copa, eu acho que acabou essa discussão de Messi e Cristiano Ronaldo, né? Não tem mais como se discutir isso. Né? Mas, enfim, eu vi uma coisa muito boa. Que você fala assim, tá se discutindo quem vai para o segundo turno com o Vladimir. A disputa é essa. E essa disputa de Messi e Cristiano Ronaldo, eu vi uma coisa uma muito boa, que é tipo o Raul Seixas com Al Capone e Bolsonaro. Messi é comparado a Pelé, Cruyff e Maradona. Cristiano Ronaldo comparado a Messi. Então aí você tira um pouco da diferença como eu diria Bruno Henrique, do patamar, né? Do patamar. E as pesquisas evidenciam isso. Logicamente que as pesquisas estão defasadas, precisa de pesquisas novas. Deve ter uma pesquisa, projeção aqui agora, nesse próximo mês de abril, né, uma pesquisa nova em Campos. Os Bacelar têm mantido contato lá por cima, com o Felipe Nunes, que pode querer dizer que vamos ter quest, né? Eu vou estar trazendo, hoje ainda, se acabar aqui, eu vou começar a entrar em número, essa coisa divertidíssima de mergulhar em número, mas eu vou trazer a Paraná Pesquisa, que é outro grande instituto de pesquisa nacional, né? Ficou muito famoso, que foi o primeiro que antecipou, em 2018, a possibilidade de Bolsonaro vencer a eleição, como ele fácil confirmou, né? De 3 municípios da região dos Lagos, Arraial do Cabo, Cabo Frio e São Pedro da Aldeia. Está trazendo isso. Análise conjunta com o William, que tem feito essa parceria aí, né, geógrafo com especialização doutoral em estatística pelo IBGE. E devemos ter também Rio das Ostras nos próximos 15 dias, também no próximo mês Macaé, né? Então esse é o cenário que a gente tem hoje em relação à pesquisa. Eu concordo que... E tem novos nomes também, né? Tem novos nomes, tem Medellín não foi testada, Clodomir não foi testado, Sim. Magal não foi testado, né? Elinho Anomal não foi testado. Eu falo logicamente que espontâneo não tem jeito, mas assim, eu falo na estimulada, né? No disco ali. Sim. Porque a questão, eu costumo falar, eu não vou falar porque eu repeti para você uma conversa pessoal, as pessoas discutem muito ideologia, né? Sim. Mas eleição, uma experiência de eleição, uma sucessão de projeções que se confirmaram na urna, eleição é matemática. Isso é matemática. É comparação matemática do desejo do eleitor. O desejo do eleitor é objetivo, mas a aferição desse desejo é objetivo. Perdão, o desejo do eleitor pode ser subjetivo, mas a aferição desse desejo é objetivo, né? A gente fica muito nessa ponderação Lula-Bolsonaro e a gente fica assim, achando que esse cenário é o usual. Ter 2 candidatos com mais de 40%. Isso não é o normal. Sobretudo numa disputa pulverizada da prefeitura. Né? Se você tomar por base 2020, para haver segundo turno, você teria que ter, se for levar por base 2020, né? Mas, no caso, foram Caio e Bruno Calil. Desculpa, Luiz. Quando você falou 2020, deu uma travada na sua imagem e áudio. Por favor, se puder repetir. Perdão. Com base em 2020, eleição 2020,
para você ter segundo turno, você tem que ter, primeiro, óbvio, ter um candidato que não tenha 50% mais um dos votos válidos. Ponto primeiro, mas isso é óbvio. Você tem que ter, além do primeiro colocado, que lidera com folga, você tem que ter 2 candidatos com 2 dígitos. A não ser que um deles faça 40 pontos, como o caso do Lula e Bolsonaro. Não é essa, não é isso. Vamos votar 2016. Embora Vladimir Rafael tenha vencido no primeiro turno, tivemos 2 candidatos com 2 dígitos, Chicão Oliveira e Caio Viana. Né? Os 2 tiveram 2 dígitos. 2020, além de Vladimir, você teve 2 candidatos com 2 dígitos, a saber, Caio Viana e Bruno Calil com apoio de Rodrigo. Então, as últimas eleições de Campos mostram isso, que, primeiro, o incumbente é favorito, né? Com exceção de Rafael aí para confirmar a regra. E segundo, que, assim, não basta um. Vamos colocar, Madeleine é um nome a ser testado. Mas ninguém tem dúvida que o Rodrigo vai, como diz o Jorginho Virgílio, que volta agora à vereança, alavanca no canto, né? Rodrigo alavanca no canto. Muita estrutura, né? Me parece que ela está fechada com o marqueteiro de Zema, né? Romeu Zema em Minas Gerais, governador de Minas Gerais. Enfim, mas vamos lá. 20, 25. Quem vai ser esse terceiro candidato para 2 dígitos? Quem vai ser o Bruno Calil dessa eleição? Caio vai ser candidato? Não me parece querer. Mas quem manda no mandato de deputado federal é Eduardo Paes. Carla Machado, eu vi pesquisas, não inteira, mas fatia, em que ela chega aos 2 dígitos, 16 pontos. Mas ela não pode. Se mudar a jurisprudência. Se é preciso mudar, é porque hoje não pode. E vamos combinar, a reeleição existe desde 1997 no Brasil, e nunca mudou. Eu não vejo motivo lógico para mudar agora, né? Enfim, como é que você vê essa projeção matemática dessa dianteira que o Vladimir parece ter, aliada a uma baixa rejeição e a falta, além de um segundo potencial candidato, de um terceiro para esses 2 dígitos? Porque as eleições de 2016, embora defenda o primeiro turno, e de 2020, indicam ser um caminho matemático para o segundo turno. Certo. Bom, vamos lá. Eu concordo que as eleições elas têm uma expressão, no final, matemática, né, dos percentuais e dos votos, aquele cálculo básico, um homem, um voto, né? Ponto. Mas, na minha perspectiva, evidentemente, as eleições elas são fenômenos sociais complexos e multivariados. Tem elementos, certamente, quantitativos, simbólicos, de conjuntura, né, e etc. Nesses termos, né, eu acho que, sem dúvida alguma... E os candidatos eles vão para disputar a preferência dos eleitores. Né, uma eleição é isso. Né, uma concorrência, né, feita por grupos de indivíduos pela preferência dos eleitores. Né? Agora, como que vai se dar isso nesse pleito em Campos? Como eu disse, o Vladimir, ele, por méritos dele e pela fortuna, falar Maquiavel, ou seja, dele pegar uma prefeitura após um governo que foi muito mal avaliado, né, que foi o governo... Inclusive, a expressão eleitoral disso nas eleições de 22, né, não de 22, não de 20, é cabal, né, o percentual de votos atingidos pelo Rafael, por exemplo. Né? Então, o mesmo patamar que a Natália, que era iniciante. Né? Ou seja, foi uma franca rejeição mesmo. Né? Então, nesse cenário para Campos, eu acho que o Vladimir ele está lidando aí, como eu falei, com um projeto de gestão que, no geral, ele
tem a percepção positiva do eleitor, né? Pelo menos da maioria do eleitorado, né? Sem dúvida alguma, eu não sou tolo de não reconhecer o que é a potência da propaganda e da publicidade no campo eleitoral. Mas eu também reconheço que ela é insuficiente. Mas eu acho que eu vou levantar um ponto aqui, talvez polêmico, sobre essa discussão, que aí pegando uma pesquisa que tem sido feita pelo César Zucco, da GV, e pelo David Samuels. Agora travou para mim aqui o seu aí, Jorge. Você falava em Zucco, assim que falou o Zucco, você já travou, por favor. César Zucco, da FGV, e o David Samuels, da Universidade de Michigan, e o Fernando Melo, que está justamente fazendo um pós-doc na Espanha. Eles têm discutido, para além dos números, sobre a questão dos afetos nas experiências eleitorais, especialmente no Brasil. Eu vou levantar aqui uma hipótese que pode decantar ou não, que é a questão de quanto que o Vladimir ele consegue se desvincular da imagem do pai, ou do quanto que essa imagem ela pode estar próxima a ele no seguinte aspecto. Se Garotinho tem um capital político relevante na cidade, isso nós não discutimos, até por ter sido o agente político mais bem sucedido de Campos no pós-88 para cá, isso ninguém discute. Ao mesmo tempo, eu vou levantar essa hipótese do César Zucco e do David Samuels, que é a questão do ressentimento também contra o Garotinho, localmente. É uma figura, eu sempre lembro disso. Quando o Rafael Diniz foi eleito, houve uma comemoração geral, um pouco como uma espécie de sepultamento do que seria o garotismo em âmbito local. Né? Eu sempre lembro dessas. Eu até lembro essa história também, para mim é uma coisa quase anedótica, de um churrasco que foi feito depois das eleições aqui na minha rua. Comemorando o resultado das eleições. E aí, como sempre, você sabe que a deusa Fortuna ela é caprichosa, aí justamente o que acontece nas eleições seguintes, quem assume é o herdeiro do capital dos garotinhos, que justamente é o Vladimir. Mas é só para poder mostrar esse exemplo que eu citei, do quanto que a figura do garotinho era capaz de gerar também repulsa. Né? Eu acho que esse é um dos pontos que talvez a campanha de Vladimir deva ter mais cuidado, mais atenção. Né? Um uso cuidadoso desse capital, porque ele pode virar contra o feiticeiro. E eu não duvido que, dadas as diferentes táticas de comunicação contemporânea, né, um dos grupos, ou mais de um, pode usar isso como, digamos, no campo da bateria antiaérea, sabe, pegar pesado nessa discussão. Além de reforçar positivamente a imagem de seus candidatos, né, diante da percepção do eleitor, também, para além dos problemas da gestão Vladimir, que certamente terão, e tem, nós sabemos disso, citei aqui apenas a questão do transporte coletivo, mas outras questões, né, também vinculá-lo ao pai, e eu digo isso, a despeito de méritos, a despeito da realidade, a percepção conta para o eleitor. Né? E como que uma parte do eleitorado local tem ódio de Garotinho. A despeito de nós discutimos o mérito ou não desse ódio. Né? Então eu acho que esse é um elemento que ele pode ressurgir, sim, nessa discussão eleitoral desse 2024, que nessa altura de março eu não tenho ideia de como vai terminar. São 8h59, a gente começou um pouco atrasado, por problema técnico meu aqui, pelo qual peço desculpas, reitero pedido desculpas a vocês e ao ouvinte, telespectador. Só alguns apontamentos. Quando eu falei que eleição é matemática, logicamente eu queria dizer a métrica. Sim, sim. A métrica é matemática. E, sinceramente, se eu tivesse que buscar uma exceção, eu botaria duas.
Trump em 2016 e Whitson em 2018. Que é um fenômeno que, pela ligeireza, as pesquisas não conseguiram retratar, antecipar, pelo menos. Né? Acho que são os dois fenômenos. Desde 89, onde eu acompanho eleições, são duas exceções que eu teria que fazer. Precisa apontar uma coisa que não se cumpriu. 2016, eleição dos Estados Unidos, apontava a vitória de Hillary, venceu Trump. E 2018, a Datafolha chegou a pegar ali na véspera o início do movimento. Mas é rede social, é muito rápido, é escala geométrica. O Bolsonaro tem uma coisa. Eu ocupei muito bem pesquisa 2018 e 2022. Assim, em 2018, eu achei que fosse erro das pesquisas. Em 2022, eu falei que não é erro, porque Bolsonaro vira 6 pontos em 48 horas. Conta com isso. Ele vira 6 pontos em 48 horas. Ele fez em 2018, ele fez em 2022. Conta com isso. Conta com 6 pontos. Você tem que ter essa margem. Ele vira. Ele virou 2 vezes. 6 pontos. 6 pontos para o tamanho do Brasil é mais voto do que chuva que vem na região serrana. Né? É muito voto. Agora, acho que você foi muito feliz ao lembrar da questão da rejeição aos garotinhos. Mas só fazer uma pergunta rápida. Esse churrasco foi onde? Não posso falar. Não. Foi em que bairro? O Parque São Caetano. Foi na 98, portanto, né? A 98, desde 89, a gente sabe desde 88 a gente sabe disso. Ela sempre foi a zona, antes do 98 e 99, hoje no 98, né? Onde o garotinho sempre performou pior. Isso foi lá em 16, tá? Só para poder reforçar. Nas eleições. Não, eu entendi. Levaram o Rafael à Prefeitura de Campos. Eu entendi. É por isso que eu perguntei o que foi. Foi na 98, né? Que me parece, quem trouxe isso foi a GPP, mas lá de março, que ele liderava o Larga Mais também na 98. O que talvez seja o feito municipal, em termos eleitorais, mais impressionante do Vladimir. Ele consegue ir muito bem onde os pais sempre tiveram dificuldade. Né? Mas uma coisa que você levantou muito importante, talvez resida aí a maior esperança da oposição, porque, veja bem, em 2020, o que dominou o primeiro turno foi a rejeição ao governo Rafael. Quando o Rafael sai de cena e caiu até 20 pontos atrás de Vladimir. Aí não tinha mais a rejeição a Rafael, a rejeição a Garotinho, que estava silente, ela brotou e quase deu a eleição a Caio. E eu tenho isso de fonte, logicamente que vou revelar o sigilo, todo o trabalho. Rolaram, por exemplo, nesse final de semana eu registrei isso, em grupo de WhatsApp, assim, candidato 12 Bacelar, candidatos 12 Bacelar, Madeleine, Magal, Carla Machado, que é do PT, né? Pré-candidato do PT, Paul Bell, e quem é o quinto, Luiz? E Caio Viana. São os 5 candidatos de Rodrigo. Seriam, segundo, né, essas listas de transmissão aí que correm nas redes sociais de Campos, WhatsApp. A maior esperança, o maior objetivo é levar o segundo turno, mas nesse segundo turno, sim, essa reeleição pode aparecer. E eu tenho de fonte que o trabalho de todas as candidaturas linkadas a Rodrigo, as que se confirmarem, sobretudo em convenção, que o maior trabalho delas, isso é ponto pacífico, né? É de desconstrução de Vladimir. Né? Você acha que dá tempo? Olha, essa aí que tá. A gente aprende, mais uma vez, você sabe da minha relação, né, com a filosofia maquiaveliana, né? A despeito da vontade dos agentes, é preciso contar aí com os caprichos da deusa Fortuna. Ou seja,
sem dúvida alguma, o grupo Bacelar pode ter as intenções que desejar, mas vai precisar contar com externalidades que ajudem nessas intenções e projetos e táticas. Ou seja, eu vou tentar pegar um exemplo mais prático e concreto para não ficar nessa abstração. Tudo bem, os caras querem, o grupo dos Bacelar pretende elaborar um trabalho de desconstrução, que é uma tática correta, diante de tudo que eu já evidenciei sobre o perfil político de Vladimir. Ok, é um caminho de quem está competindo eleitoralmente. Agora vamos pensar em externalidade. Por exemplo, o garotinho, o pai, Anthony, será que ele vai colaborar durante a atuação dele pública? Será que ele vai colaborar com esse intento? Ou será que, de repente, ele vai tirar o cavalinho da chuva? Por exemplo, agora sendo bastante, terra a terra, a respeito das minhas preferências. Será que, por exemplo, além do objetivo de campanha de desconstruir a imagem do prefeito, surge um escândalo que ajude conjunturalmente nesse trabalho? Por isso que a sua pergunta é difícil de responder simplesmente sim ou não, porque o objetivo ele vai precisar contar com a ajuda de externalidades para poder ser executado. E essas externalidades podem acontecer ou não. Então, mas eu diria que, em termos de tática de combate política, está certo. Está bastante correto. Toque se concordaria. Jorge, para terminar, são 9:06, primeiro minha participação, eu deixei para Nogueira. Ele citou os números das pesquisas de campos, E a gente tem números também da pesquisa de São João da Barra. Ela é mais recente, de outubro, do Iguape, que foi contratado pelos Bacelar em julho, e após a aliança das Carlas, Caput e Machado com o Bacelar, a Iguape surge para fazer pesquisa novamente na região em outubro, em São João da Barra, e deu Carla Caput variando de 7,2,2 e 7,2,9 em 3 cenários estimulados, sendo que os 2 adversários possíveis, um declarou a mim, até foi requentada recentemente, aí por outros jornalistas, mas disse para mim, no ato contínuo, a publicação da pesquisa, que não era candidato, que é Bruno Dauaire. Sim. Secretário de Habitação e deputado estadual eleito, licenciado para ser secretário, de Castro. E o outro é Elísio Rodrigues, que fechou com o prefeito. E teve até um zoom no final de semana, houve mesmo, eu confirmei, houve uma ligação de Washington Reis e Garotinho, participaram os dois dessa conversa, para Elísio, chamando ele para ser candidato a prefeito pelo MDB, de Washington Reis. Ao que Elísio me deu uma resposta que me parece bastante racional. Isso tinha que vir lá atrás. Agora, a pergunta anterior, dá tempo, Dá tempo, enfim, agora, a pergunta em relação ao João da Barra, você não tem jeito, Você critica uma fala de Lula, você vira coxinha. Você critica Bolsonaro, você vira comunista. Você fala que o Vladimir está bem nas pesquisas, você é garotista. Aí você fala que Carla Caput está ainda mais favorito que o Vladimir, você virou antigarotista. Enfim, um hoje. Mas eu peguei esse gancho, que a vantagem de Caput é ainda maior do que a de Vladimir. E até agora você tem um pré-candidato de oposição, que é Danilo Barreto, um menino potencioso do novo administrador público, é um liberal, mas com preparação acadêmica, de pensamento, experiência em máquina pública do sul do Brasil, atuando em prefeituras do sul do Brasil, como administrador público. Mas o próprio Danilo, quer dizer, eu escrevi isso, Danilo foi bem votado, ele foi o mais votado da Pedra de São João da Barra na eleição de 2020, mas foi pelo Patriota.
ele não conseguiu legenda. E aí é aquela coisa, para ser candidato a vereador, você não adianta você ser muito bem votado. Você tem que ter uma nominata com gente que dê 100 votos, 50 votos, 80 votos, 200 votos, falando só da Barra, né? É menor o universo eleitoral. E todos esses pré-candidatos a vereador estão com o Carla Capucci. Então, o raciocínio de Danilo, a perder, é melhor perder grande e fazer meu nome para a eleição legislativa de 2024, perdão, de 2026. Certo. Como é que você vê essa vantagem de Capucci? Olha, eu acho que vale olhar trajetória, né? Ou seja, a Carla Capucci, ela aí em termos de heranças políticas, ela é herdeira direta de Carla Machado, né? Na prefeitura de São João da Barra, sendo que justamente a Carla Machado ela é uma mulher com um feito entre nós no Brasil que não é pouca coisa, que ter sido eleita 4 vezes na prefeitura, né? Então, e isso faz com que ela seja uma eleitora chamada a eleitora número 1, né? Naquela disputa ali, né? Então, nesse sentido, e a desistência dos Dauari na disputa, né? Que são aí a brincadeira dos Montec e dos Capuleto. Os Capuletos saem da discussão, então ficam os Montec, né? Agora, o ponto é o seguinte: a candidatura do Novo, eu acho que ela tem sua relevância no seguinte aspecto: demarcar posição, fazer provocação na discussão pública, né, e cumprir o desiderato, o objetivo do partido, que é descapitalizar, que eu acho que é importante para um partido novo, né, você querer ser redundante, né, inclusive no uso dos termos e dos adjetivos, né. Agora, aqui eu acho, inclusive, que é algo que, digamos, muitas vezes o PT vacilou em termos de representação local, de participação local. Agora, tudo mais constante também me parece que favas contadas, né? No caso da Carla Capucci, né? Ela, sem dúvida alguma, é um município que tem problemas, e os desafios de São João da Barra são gigantescos, não obstante o volume de recursos que chegam lá, né? Ainda é um município com uma população muito pobre. A gente não pode ignorar esse desafio social de inclusão dos cidadãos são-joanenses nos diferentes distritos, no processo mesmo cidadão de consumo, de saneamento básico, etc. Né? Eu acho que, me parece que a Carla tem uma sensibilidade para isso, né? Espero que essa questão seja profundamente contemplada, né? Que eu acho que esse que é o ponto, né? Agora que sim, franca favorita, não tem discussão, pelo menos agora para 24, né? Vamos ver, né? Eu acho que o desafio da Carla Capucci é grande com a comparação com a sua madrinha. A Carla Machado tem uma trajetória, como falei, exitosa, né, na prefeitura local, e eu acho que a pressão sobre a Carla Capucci ela não é menor, no sentido de emular, mimetizar, fazer o mesmo, por exemplo, que a Carla Machado faz, né? Por enquanto, parece que está indo nessa direção, mas o futuro, como dizia De Gaulle, dura muito tempo, né? Então vamos esperar para ver o que vai acontecer. Eu só para fechar, só 2 observações. Rapaz, eu hoje acordei com Mãe de Ná, né? Encarnado. Mas é observação fática, não é assim, mero desejo, chute. Eu disse aqui, e o Nogueira se lembra, nesse mesmo programa, a Bruna Dauari, que não gostou de ouvir, antes de 2020, Carla vai vencer com 70% dos votos válidos. Isso aqui, diante dele. Questionou e tal. Para dizer que eu não sou uma Mãe de Ná perfeita, Carla venceu com 69,72% dos votos válidos.
Né? Então, errei por... Está na margem de erro, 2,8 para mais. Está na margem de erro. Tá, sério. Respondendo essa pergunta, eu vou arriscar, já fiz aqui sobre Bolsonaro, sobre a defesa dele, e vou fazer uma sobre São da Barra. Caput passa. Carlos Machado não mais de 70, certamente, hoje, se a eleição fosse hoje, possibilidade de 80, talvez mais. Né? Voto válido, falando percentual de voto válido. Essa é a última professora da pitonisa de Delfos, mas que eu visitei com meu filho e vi a estátua do Oráculo de Apolo, ainda o resto dela, lá no Museu de Delfos. E antes eu posso, além de saudar o amigo botafoguense, o amigo tricolor, com a caneca que o amigo tricolor me deu do Flamengo, espero não ter uma digestão com suco de laranja do Nova Iguaçu, que faz um belo trabalho. O Carlos Vitor é um cara que merece uma chance no clube grande. É muito bom ver o país que deu Pelé ao futebol ter um negro no comando de um time. É muito bom. Né? Faz um trabalho semelhante que Fernando Diniz fez no Audax. Né? Muito bom trabalho. Mas, além disso, ressaltar que eu fui notar isso de noite. Aí liguei para o Jorge, ele estava dando aula, depois ele me retornou, mas eu fui e printei. Logicamente foi por acaso, né? Mas George estava ali no meu feed, né? Ele estava entre o novo de Buchaú e Dano Barreto e o PL de Flávio Bolsonaro, ele no meio ali. Então, só para registrar essas duas ironias. La Resistance. Aqui, não dá mais tempo, cara. São 9h17, o papo contigo voa, né? A hora passa, tem muitos comentários aqui no Face. A gente agradece a todos. O Edmundo deixou lá várias perguntas. Depois, se você puder e quiser interagir com esse pessoal, o link fica aberto lá. É legal, acho válido esse engajamento. E agradecemos a você por esse carisma seu. Mas, assim, acho que uma frasezinha dá só para a gente fechar, talvez um minutinho. O atual secretário de Obras esteve aqui nesse programa na última sexta-feira com a gente. O Rodrigo Gonçalves também estava na bancada. E ele disse que é atual secretário de Obras, vereador afastado, que vai retornar à casa, que é o Fábio Ribeiro. E foi destaque, inclusive, no jornal Folha da Manhã no outro dia. A Câmara precisa ser renovada. A população parece que demonstra interesse em renovação naquela casa. Como é que você avalia a corrida eleitoral aí para a Câmara de Vereadores de Campos com 25 homens? Olha, eu acho que essa é uma discussão. Primeiro, estamos vivendo, como eu falei, mais um momento dramático do legislativo local. Né? A decisão agora, né, de caçar os 6 vereadores, o fraude, né, na questão da cota de gênero, né? E isso tem um grande potencial de alterar a correlação de forças. Aí eu acho que isso mexe mais a decisão judicial, ela mexe mais com a disputa para vereador nesse momento do que com a disputa para a prefeitura, né? Porque tem sido, embora que eu acho que, claro que a gente tem que matizar isso, o eleitor ele tem feito uma opção de renovação baixa dos legislativos, mas não tanto por uma questão de vontade política, por conta justamente quando o cara ele acessa a máquina, ele vai fidelizando o eleitorado, né? Então isso vai gerando 2 corpos de vantagem daquele que está no legislativo naquele momento com relação àquele que quer entrar, né? Então, Nogueira, eu, sem dúvida alguma, eu lamento, né, na cidade justamente de Benta Pereira, que nós tenhamos
um perfil tão masculino, né? E com outras mulheres capazes, né, administrativamente, politicamente, né, que poderiam também estar ocupando essas cadeiras, né, no legislativo local. Mas, a priori, eu não consigo, pelo menos nesse momento, apostar numa profunda renovação, porque não é o que tem acontecido em termos de legislativo, né? Mas a conferir, né? E nota, inclusive, que eu usei propositalmente o termo evasivo, profunda renovação. Pode ter alguma, entendeu? Mas agora, uma reformulação profunda, que sim, eu acho que seria necessário. Eu acho que a Câmara de Vereadores tem um conjunto de episódios nos últimos anos que me preocupam muito como cidadão e como cientista político. Eu acho que nós vivemos, em termos locais, não somente na gestão Vladimir, mas também na gestão Rafael, um caminho que foi dado de atuação de legislativo que começa no âmbito da Câmara Federal com Eduardo Cunha, no sentido de um legislativo do hardball, da catimba, sabe, do jogo pesado, né, que é isso que acontece lá, né, com a ascensão de Eduardo Cunha, depois se reproduz de chegar no Arthur Lira, né, na atual legislatura da Câmara dos Deputados, e você vê depois replicando isso nos diferentes legislativos locais no Brasil todo. Essa não é um bom caminho em termos daquilo que interessa para o eleitor, para o cidadão, que é elaborar e fiscalizar, propor políticas públicas, fiscalizar o executivo, né, fazer apontamentos críticos necessários. Às vezes você vê táticas do tipo shutdown, tipo assim, vamos parar a máquina. Cara, que quando você para a máquina, você está penalizando aquele que precisa da política pública. Então, nesse sentido, eu acho que seria profundamente necessário, para além de renovação de nomes, de práticas. Porque essa escola do jogo duro, que, como falei, tem início na história republicana da Terceira República Brasileira, né, com Eduardo Cunha, emulada nos diferentes níveis, nas assembleias legislativas estaduais, legislativos locais, isso não produz bom resultado para a perspectiva do cidadão. Então, mas ao mesmo tempo, como eu falei, não sei se teremos de renovação profunda de nomes, mas espero que tenhamos pelo menos de práticas. Como é que você chamou esse fenômeno mesmo, Jorge? Da literatura, do pessoal que trabalha com a fusão de política e direito, na gringa é chamada de hardball, né, em alusão ao beisebol mesmo, aquela bola sacana, que você trava o jogo, e uma tradução latina, pensando aí justamente na tradição de futebol nossa da América do Sul, a catimba. Né? De alguma maneira não está totalmente fora das regras, mas deixa o jogo feio. Deixa o jogo travado. Hã? Desculpa. Termina, por favor. Deixa o jogo travado. Deixa o funcionamento institucional disfuncional. Né? E não é para isso. Não é para isso. Os prejuízos que têm sido feitos, né, nessa maneira de atuação política nas instituições têm provocado prejuízos. Não está bonito. Pode até fidelizar um eleitorado mais radicalizado, mas agora, em termos de resposta efetiva, não é interessante. Sabe que a expressão fake news, ela nasce em 2016, na eleição ali entre Hillary e Trump, e não nasce da academia, ela nasce da imprensa, né? Então, deixa eu dar uma contribuição outra da imprensa para a academia. O Otávio Guedes fala muito disso que você, jornalista da Globo News, fala muito disso que você abordou aqui agora, na resposta à pergunta muito boa do Nogueira, e ele chama novo cangaço do legislativo brasileiro. É uma expressão válida, sem dúvida, mas certa cidade para a cidade. Porque você trabalha com uma perspectiva, sem querer me alongar, porque eu sei que nós já passamos bastante do horário, mas é uma guerra de todos contra todos, cara. Sabe, em termos institucionais, em termos de uso de orçamento público, de construção de políticas públicas, isso é danoso, isso trava. Enquanto que uma sociedade como a nossa tem uma série de desafios e demandas que não podem esperar, meu amigo, a despeito dos caprichos e decisões políticas.
Né? Então, inclusive é um termo que eu vou implicar com a classe política local e com parte da mídia local, né? Pacificação não. Aquilo é o uso, aquele funcionamento que se chama de pacificado, é o mínimo que nós esperamos. É o mínimo. É o normal, né? Era para ser o banal, né? Agora, o que você vê em oposto a esse uso banal é a barbárie institucional. É, como eu falei, o hardball. É a catimba. Aí sim eu acho que vale a gente adjetivar desse uso beligerante, da ameaça, do dedo na cara, sabe? Do que nós vemos, por exemplo, vimos, infelizmente, muitas vezes acontecendo na relação entre legislativo e executivo local. Não é para normalizar isso. Eu me recuso a normalizar isso. Né? Inclusive no momento em que você vê a entrada até de armamento, armas de fogo no legislativo local. Isso é bonito. Gente que justamente trabalha usando justamente os impostos do contribuinte, pagos inclusive de maneira suada, né, pela parcela inclusive mais pobre dessa população, né? Você vê esse tipo de atuação, eu acho vergonhoso, eu acho revoltante, acho abjeto. Não é para isso. Uma Câmara local, ela tem que estar enquanto um espaço privilegiado de discussão. Inclusive aproveitando aquele prédio lindo, naquele ponto lindo dessa cidade, que é um dos pontos mais elevados, né, como nós sabemos. Né? Ali que é para justamente a gente fazer esse ponto de discussão superior. Espero que assim seja. Né? Porque aproximando, né, a uma semana de aniversário dessa cidade, né, eu sou cidadão campista, né, sou grato para essa cidade, tenho uma relação de gratidão, de afeto. Eu acho que a gente pode um pouco mais, sinceramente, como cidadão, dizendo. Perfeito. Se for, não podemos alongar mais, mas só um comentário assim, se for olhar de fora e pegar uma pessoa que não conhece o país, não conhece o Brasil, não sabe nada, olhar assim, ele vai pensar que o Brasil é regido por um sistema parlamentar, de tão complicado que está essa coisa que você falou aí. É um negócio muito doido, muito doido. Temos que discutir sim isso e rever isso. Meu caro Jorge, que pena que acabou, avançamos aqui, mas valeu muito a pena. Obrigado pela sua presença sempre aqui com a gente, sempre também participando aqui do nosso grupo. É importante você estar trazendo aí sempre essa luz aí para essa escuridão que às vezes se torna esse país tão polarizado. Obrigado por hoje, um grande abraço, bom dia. Eu que agradeço o convite. Eu acho essa discussão, esse programa, em especial na opinião pública, um dos espaços de maior relevância na região. E agradeço a oportunidade de trazer algumas das discussões que nós fazemos na Universidade Federal Fluminense, né, em termos de pesquisas, com nossos alunos, né, com as discussões públicas que nós tentamos fomentar, né, justamente nesse sentido, Nogueira. Eu vou talvez usar um termo meio, entre aspas, para esse momento antiquado, mas ainda eu continuo um cara que aderiu ao iluminismo, sim, né? E dentre os iluministas, aí vai de todos os lados, de Adam Smith a Karl Marx, entendeu? Somos todos iluministas, a gente acredita sim no poder da razão, essa discussão toda de produção de esclarecimento público. Então, muito agradeço a você, ao Aloísio e ao Beto, né, o ninja das duas rodas, né, que está aí na técnica. Muito obrigado, e também a audiência que acompanhou essa discussão toda. Ele é danado. Valeu, Jorge. Forte abraço. Luiz, muito obrigado por hoje também. Bom dia e até amanhã, sexta-feira, às 7 da manhã. Amanhã vamos trazer o prefeito Vladimir Garotinho, né, entrevista. Temos que ver se o Rodrigo Gonçalves vai poder participar. Ele está com um quadro de infecção de dengue. E talvez por conta disso, temos que fazer por Skype. Enfim, isso vai ser definido no correr do dia, mas certamente está confirmado o entrevistado de amanhã o prefeito Vladimir Garotinho, que é candidato à reeleição. Agradecer ao George. Acho que eu já disse isso esses dias. Quando você conversa com gente da academia, que você tem relação pessoal, né? Eu, por exemplo, sou autor literário, então acabo tendo muita conversa com literato, né? Faço parte da Academia Campista de Letras.
como poeta, né? Eu percebo, às vezes, assim, pessoas que são geniais em suas áreas, muito bons, e são muito ingênuos politicamente. Muito ingênuos. E sobretudo, essa idealização de política, que, pô, isso está traduzido muito antes de Maquiavel, lá atrás, para Aristóteles. Política acha possível. Política não é o mundo ideal, política não é o Olimpo, política acha possível, né? E as pessoas têm dificuldades, às vezes, em dissociar a sua vontade da apreensão racional do fato, do que é possível ser feito, né? E no lugar de melhor, isso traz talvez piora da qualidade da sociedade, né? Das interrelações políticas, né? Que se dão no nosso dia a dia, né? Das coisas mais comezinhas, as coisas mais importantes. E o George, eu acho, um bom leitor de Maquiavel, que ele sempre frisa ser, ele traz muita... que não é regra da academia, mas uma visão muito pragmática da política, né? Sobretudo de causa e efeito, né? Não há geração espontânea, não existe, né? Você pode não compreender o motivo, mas que tem. E é isso, eu acho que essa interface que ele faz, se preocupa em fazer como outro, não é o único. A Chico Sofiati, desde 70 na Folha da Manhã, tenta fazer essa interface entre academia e comunidade, também como ele, professor da UF Campos, o Roberto Dutra, o Carlos Abraão, o antropólogo, o Roberto Dutra, sociólogo, professor da UENF, Carlos Abraão da UF, o Igor Franco, um liberal, professor da FAFIC, o Hamilton Garcia, o Fabrício, né, sociólogo, professor da UF também. Enfim, é isso. Tentar fazer esse cruzamento do conhecimento teórico com o conhecimento prático, né? E Campos é uma cidade, polo universitário, e tem muito que se orgulhar disso, né? É necessário, essa interface é necessária para a imprensa, é necessária para a academia e, sobretudo, é necessária para a cidade de Campos. A qual, diferente de Jorge, eu não nasci aqui, sou niteroense de nascimento, mas vim para cá com 1 ano de idade e me criei aqui, né? E salvo períodos que morei no Rio Atafona, minha vida sempre foi aqui. Então, eu acho que faz bem a cidade, né? Que mantenhamos isso, né, independente do resultado aí das próximas pesquisas e, sobretudo, das urnas. Obrigado, Jorge. Valeu, gente. 9h33, fechamos por aqui, então, agradecendo a você que nos acompanhou aqui, tanto pelas redes sociais e, claro, pelo rádio, daqui a pouco disponibilizado em podcast, para você ouvir, pesquisar e entender melhor aí cada trecho da fala aí do George, enfim, tudo disponível aí também em nossas redes sociais. Continue ligado, continue aqui na Folha no ar amanhã de volta às 7, oferecimento de Coagro, Proteus, Unimed Campos, Laboratório Plínio Bacelar e Vacina Plínio Bacelar. Roberto, ficou sabendo que estavam falando de você? De você, de mim, de todo mundo. Que é isso, cara? Não, mas é coisa boa. É que a Alerj estava debatendo